Boa noite, nós estamos aqui mais um fim de pescaria, mais um dia bom, hoje rendeu bastante, no entanto nós fomos tomados por um temporal e tivemos que voltar, muita onda alta. Agora vamos organizar uma janta. O que é a janta hoje, Madu? Cupim. Cupinzinho aqui no papel alumínio. Seringado. Seringado. Já nós vamos jantar. Amanhã, se Deus abençoar, nós vamos mostrar mais peixe na ponta da linha. Vamos entrar no bico ali e vamos almoçar para lá. Não vamos voltar aqui no acampamento não. E vamos fazer alguns vídeos lá. Se Deus quiser vai dar bom, tá? Ajuda nós aí. Clica no joinha, se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer, tá bom? E um bom final de semana a todos. Abraço, fica com Deus. É o próximo. Bom.